crianças, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a tia Daiane e a gente vai ficar juntinhos hoje para aprender mais sobre a palavra de Deus. E esse aqui é o João, e a gente tava com saudade de você, Eu também João. tava, tia. Das crianças também. E você foi bem nas provas? Fui muito bem nas provas. Muito. Eu estudei bastante. Tem que estudar bastante mesmo, muito bem. Vamos iniciar a nossa aula com uma oração? Vamos. Então todo mundo fecha o seu olho pra gente fazer o quê? Se concentrar na nossa conversa com Deus. Querido Deus, Querido Deus, te agradecemos pela semana que tivemos, por estarmos aqui mais uma vez, juntinhos, para aprender sobre a tua palavra. Para aprender pela sua palavra. Nos ajude a entender o que o Senhor quer nos falar. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero saber, quem lembra o que aconteceu na história da semana passada que a tia Raquel contou? Vocês lembram que Paulo, ele ficou com medo? Paulo teve medo, porque Paulo era igual a gente, sentia as mesmas coisas que a gente. E ele teve medo. E sabe quem apareceu para ele? Quem lembra? Jesus, muito bem, falou que ele não precisava ter medo, que Jesus estava cuidando dele. E Jesus disse que ele ia para uma cidade para falar sobre Jesus para as pessoas daquela cidade. Eu quero saber, quem lembra qual era o nome da cidade? Eu sei, tia. Era Roma. Era Roma, muito bem. João, você assistiu a aula, né? Assisti, muito bem. Estudei a aula. E hoje nós vamos descobrir como foi a viagem de Paulo para Roma. Ah, tia, foi de avião. Não foi de avião, João. Não tinha avião naquela época. Eles foram de barco. Paulo, um monte de homens, os soldados que estavam levando Paulo. E vocês acham que foi tranquila a viagem de barco? Ah, tia, eu acho que sim. Deve ser muito legal viajar de barco. Deve ser. Vamos ver esse vídeo aqui que a tia vai mostrar. Nossa, tia, que coisa horrível. Você viu o tamanho dessas ondas? João, fala a verdade pra mim. Você ia ficar com medo se você estivesse nesse barco? Ah, tia, eu ia ficar com muito medo. E vocês iam ficar com medo? Eu também ia ficar morrendo de medo. Olha o tamanho daquelas ondas. Muito grande. Muito grande. A viagem de Paulo de barco não foi nada tranquila. Mas, será que Paulo ficou com medo? Vamos aprender hoje como foi essa viagem de Paulo de barco? Vamos. Então vamos lá. Na história passada, nós aprendemos que Paulo estava em Jerusalém falando de Jesus. Então, os judeus que não acreditavam que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus se reuniram e queriam matar Paulo. Paulo, então, foi preso e levado para a prisão. E na prisão, Jesus apareceu para ele e disse que ele iria para Roma falar sobre o amor de Jesus para as pessoas daquela cidade. Paulo, então, entra no barco junto com o soldado e com vários homens e partiu para Roma. Durante a viagem, aconteceu uma grande tempestade, uma chuva muito forte, raios, tornados, as ondas ficavam cada vez mais altas, balançando o barco para todos os lados. As águas do mar entravam cada vez mais dentro do barco. E as pessoas que estavam dentro do barco estavam com medo, apavoradas. Elas não sabiam se elas iam conseguir sobreviver, se elas iriam morrer. Todas estavam com medo. Até mesmo Paulo estava com medo. Então, um anjo apareceu para Paulo. Paulo, Deus me mandou aqui para falar com você. Não fique com medo. Deus está cuidando de todos vocês. Deus vai fazer com que vocês cheguem lá vivos e salvos em Roma. Paulo, então, reúne todos os homens daquele barco e diz para eles que Deus havia enviado um anjo e que a mensagem do anjo era que todos chegariam vivos em Roma. Então Paulo disse que todos deveriam crer e confiar em Deus. E Paulo falou de Deus e do amor de Deus para aqueles homens. O barco, então, afundou, como o anjo havia falado.
Mas mesmo em meio às dificuldades, Paulo chegou em Roma, falou de Jesus para as pessoas da cidade, como Jesus havia falado para ele fazer. A promessa se cumpriu. Paulo confiou em Deus e na sua promessa, de que ninguém morreria e que ele chegaria em Roma. Vocês viu, João, o que aconteceu na viagem de Paulo? Nossa, tia, deve ter sido muito assustador. Deve ter sido, mas Paulo confiou no que o anjo havia falado para ele, não é? E aí, então, Deus cumpriu o que ele havia prometido e todo mundo chegou bem aonde deveria chegar. Deu tudo certo, Deu né, tudo tia? certo. E sabe que eu lembrei de uma música que fala de barco e mar? É mesmo? Uhum. Vamos cantar? Vamos! Vocês conhecem, criança? Vamos ver. Quem conhecer a música pode cantar todo mundo junto. Eba! Turma do Cristalzinho. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem a Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, no céu para sempre de estar. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem a Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, no céu para sempre de estar. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, no céu para sempre de estar. E vocês viram, criança, que dificuldade, que problema que Paulo enfrentou naquele barco com aquela tempestade? Mas ele confiou em Deus e confiou que Deus ia cumprir o que havia prometido, que era que chegaria todo mundo bem em Roma, e Deus cumpriu. Da mesma forma é com a gente. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades. O que são dificuldades? Alguns problemas. Então, por exemplo, a gente está na pandemia, a gente não pode sair, não pode ir para a escola, não pode ir para a igreja, não pode ver os nossos amigos. Isso é um problema, é uma dificuldade, porque deixa a gente triste, às vezes a gente fica irritado, não é? Ou quando tem alguém doente na nossa família, ou um amiguinho nosso está doente, a gente fica triste, fica preocupado. Isso é uma dificuldade, é um problema, não é, João? É, tia, eu tava pensando nisso. E você sabe que agora, nessa época da pandemia, lá na minha casa, o meu papai perdeu o emprego. Isso é uma dificuldade, não é? Mas da mesma forma que Paulo confiou em Deus, nós também temos que confiar em Deus. Porque Deus não tinha um plano na vida de Paulo? Qual era o plano de Deus? Que Paulo chegaria em Roma e falaria de Jesus para as pessoas daquela cidade. Da mesma forma, Deus tem um plano na minha vida, na sua vida. E Deus, ele cumpre a promessa dele de cuidar da gente todos os dias. Então, por isso a gente pode confiar nele. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para cada um. E tudo que a gente passa, todos os segundos, todos os minutos, Deus está com a gente sabendo de tudo que acontece. Então, nós temos que confiar em Deus.
E também falar para os nossos amigos sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre como Deus cuida da gente. Da mesma forma que Paulo fez com aqueles homens. Quando o anjo apareceu para ele, Paulo falou sobre Deus, falou sobre as coisas que Deus já havia feito e falou para eles que eles também deveriam confiar em Deus. Da mesma forma é com a gente. Às vezes é difícil confiar em Deus, é por isso que a gente tem que orar e pedir ajuda para Deus, para a gente cada vez mais confiar nele e ficar com o nosso coração tranquilo, sabendo que ele está cuidando de cada um de nós. Vamos fazer uma oração então? Vamos, tia. Querido Deus, te agradecemos por aprender mais um pouquinho da tua palavra. Te pedimos que nos ajude a confiar no Senhor. E que mesmo nas dificuldades e nos problemas que nós temos nas nossas vidas, nós possamos lembrar que o Senhor está conosco, cuidando de tudo, cuidando da nossa família, nos ajude a confiar em Ti, sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar o nosso versículo? Vamos. Então, quem quiser pode pegar a sua Bíblia lá. Está lá em Filipenses, no capítulo número grandão, número 1, e o versículo número pequenininho 27, o 2 e o 7. E diz assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O que significa isso? A gente já aprendeu, que a gente tem que no dia a dia, na nossa vida, quando a gente está na escola, quando a gente está em casa, quando a gente está na rua, quando a gente está em qualquer lugar, com qualquer pessoa, ser exemplo e ser parecidos com Jesus. Não é? De uma forma que a gente deixe Jesus feliz com o nosso comportamento. Não é, João? É verdade. Então, para quem ainda não decorou, vamos tocar aquela musiquinha que fala do nosso versículo? E aí, quem já sabe cantar, pode cantar junto. Porque a gente memoriza e a gente não esquece nunca mais. E quando a gente precisa, a gente lembra do versículo que a gente decorou. Vamos certeza, lá? Tia. Viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Amém. Na nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de um balde com água, um barquinho de papel, que a gente já fez. E você vai poder contar a história para todo mundo que você quiser. Do barquinho que estava levando Paulo. E aí você pode usar, olha só, pregador para fazer o anjo, os personagens, os soldados, os homens que estavam no barco e Paulo. E você pode contar a história para todo mundo, falando do barco que estava levando Paulo, que afundou, mas que eles creram em Deus. E eles chegaram em Roma salvos. Então é isso, a nossa aula finaliza por aqui. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, João. Tchau, tia. Até semana que vem. Até semana que vem. Se Deus quiser, a gente se vê. Tchau, criança. Tchau.